O Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Olá, querido filho e filha de Deus! Hoje, 10 de fevereiro, pensamos à luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 13. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Perfeito! Os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas! Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós podeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, os fariseus e mestres da lei, se soubessem, o tamanho da pancada que iam levar, nunca tinham questionado a Jesus. Do que se trata, né? Vejam, Jesus faz uma distinção entre a tradição dos homens e os mandamentos de Deus. Aquilo que é ensinado por Deus e aquilo que é ensinado pelos homens. Nem tudo que é ensinado pelos homens é errado. Veja, se nós pegamos o que eles estão falando hoje, né? É como um modo de se comportar à mesa. Até nós hoje, né? Ó, pelo amor de Deus, lava a mão, né? Olha lá, quando for comer, não fica né? Eu vou comer com a boca assim, né? Não fica mastigando com a boca aberta. Então são costumes nossos, boa educação. Ok? Mas veja, qual que se transformou no erro? Que eles pegaram esse costume, que pode ser até louvável, mas colocaram no lugar dos mandamentos de Deus. Então eles davam mais valor do que isto, do que o ensino da palavra de Deus. E aí que Jesus coloca tudo no lugar. Diz ele: quer ver um exemplo? Veja, o mandamento, honrar pai e mãe. Isto aqui é missão dos filhos. Inclusive, na necessidade dos pais, os filhos têm por obrigação ajudá-los, sustentá-los. Não é só para aquele tempo, até os dias de hoje. Daí diz Jesus: pois é, isso é palavra de Deus. Mas o que vocês inventaram? Para se ver livre dessa situação, vocês inventaram um imposto, um corban, algo para o templo. E daí você diz: olha, se eu pagar isso aqui no templo, então eu estou dispensado dessa realidade. Quer dizer, né? Eu daria uns troquinhos lá no templo e deixava meu pai e minha mãe morrer à míngua, passando fome e necessidade. Isso é palavra de Deus ou tradição dos homens? Então vocês não veem dessa história de Jesus, né? Cumpra a palavra de Deus. Depois sim, valorize aquilo que é certo entre vocês, entre a boa convivência de vocês. Entende, queridos? Nós vivemos num mundo onde também temos isso. Temos tantos costumes dos homens que nós colocamos como sociedade. Nem tudo é desprezado.
tem muita coisa que vale a pena seguir também, que não contraria nada e nem fere em nada o ensinamento de Deus. Mas quando nós colocamos o nosso jeito de ser acima do ensinamento do próprio Deus, nós estamos invertendo o primeiro mandamento, entende? Nós deixamos de amar a Deus sobre tudo e todos para colocar as nossas normas acima desse mandamento. Aí que Jesus faz a correção. Oxalá, queridos, examinemos o nosso coração e saibamos averiguar a nossa escala de valores. Será que Deus está sendo o primeiro valor da nossa vida? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.